Bom, agora nós vamos falar sobre as posições relativas entre ponto e reta e ponto e plano, certo? Como ponto é elemento da reta e do plano, dizemos que ele pertence ou não a eles. O ponto ou ele pertence à reta ou não pertence. O ponto pertence ao plano ou não pertence, né? Então nós temos aqui, dados um ponto P e uma reta R, temos que o ponto P pertence à reta R ou o ponto P não pertence à reta R. Olha aqui, os exemplos. Eu tenho aqui duas retas, a reta R e a reta S. E tenho aqui alguns pontos, os pontos A, B, C, D, E e X. O ponto A, galera. Não, vou falar do ponto B primeiro. Ponto B pertence a qual reta? Desculpa, professor, não vi não. Repete, por favor. Eu tenho aqui as duas retas e alguns pontos. O ponto B, ele pertence a qual reta? A reta R ou a reta S? A reta R. E ele não pertence à reta S, porque ele não está em cima. O ponto A pertence a qual reta? As duas. Exatamente. Então, o ponto A ele pertence a R e também pertence a S. O ponto C pertence a qual reta? A S. A reta S. E o ponto C não pertence à reta R. Certo? Então, um ponto ou ele pertence à reta ou ele não pertence à reta. Ou ele faz parte da reta ou não. Ok? Observe que o ponto E, ele não pertence nem à reta R, nem à reta S. Certo? E quando falamos de ponto e plano, mesma coisa. Ou um ponto pertence a um plano, ou ele não pertence a um plano. Olha aqui, nós temos um plano alfa. Plano alfa aqui, que é essa folha que está na horizontal. E tem um outro plano beta, que é esse que está na vertical. Consegue observar aí? Plano beta em laranjado, mais forte. É o plano beta e o plano alfa. Estão conseguindo observar? Sim. Me digam agora, o ponto G pertence a qual plano? O alfa. Pertence ao plano alfa. Ele pertence ao plano beta? Não. Não. Ele não pertence ao plano beta, ele não está no plano beta. O ponto H, pertence ao plano alfa? Não. Não. Ponto H, pertence ao plano beta? Também não. Também não. O ponto J, pertence ao plano alfa? Sim. Ponto J, pertence ao plano beta? Não. Não, tá fora do plano beta. O ponto I, pertence ao plano alfa? Pertence. O ponto I, pertence ao plano beta? Também. Também. Observe que o I está bem na interseção do plano alfa com o plano beta, né? Assim como o M, O M também pertence aos dois planos. Então é isso. Um ponto pertence ou não pertence a um plano ou uma reta. Ok? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Posições relativas de pontos no espaço. Agora os pontos no espaço, como a gente acabou de falar, os pontos eles podem ser colineares ou não colineares, né? O que são pontos colineares? Quando eles fazem parte de uma mesma reta, certo? Se eu tenho uma reta que passe simultaneamente pelos três pontos, eles são colineares. Se eu não tenho uma reta que passe simultaneamente por eles, são não colineares. 3 pontos ou mais.
Lembrando que dois pontos distintos, sempre são colineares. Porque eu sempre vou ter uma reta que passa por eles dois. Ó, independente da forma que eu tiver esses dois pontos, eu consigo descrever uma reta que passa por eles, não é isso? Certo? Inclusive é uma definição matemática aqui. Dois pontos quaisquer definem uma reta. Dois pontos distintos definem uma reta. Certo? Então, 3 pontos ou mais vão ser colineares quando 2 pontos ou mais, né? Porque 2 pontos sempre são, mas a gente fala 2 pontos ou mais são colineares quando existe uma reta que passa por todos eles. Quando a gente fala da geometria espacial em relação a um plano, eles são chamados de coplanares ou não. O que são pontos coplanares? Quando eles fazem parte de um mesmo plano. E se eles não fazem parte de um mesmo plano, eles são chamados de não coplanares. Certo? Olhem aqui, ó. Os pontos P, Q e R estão no mesmo plano. Já os pontos X, Y, Z e W não estão no mesmo plano. Ó. O ponto W está fora do plano. Então, eles não são coplanares. Aí existe outra questão. Dentro da geometria espacial, 3 pontos sempre são coplanares, galera. 3 pontos distintos sempre são coplanares. Por quê? Ó? Observe que esse ponto é F, G. Eu posso traçar um plano que inclui os 3. Ó. Aí se eu falar assim, não, professor, mas em 3 dimensões, ó, o plano F está aqui, o E está aqui, mas o G está um pouco para cima. Aí eu só viro o plano assim, ó, passa sempre por todos eles. Então, 3 pontos distintos sempre vai ter um plano que passa por todos eles. Observem aqui uma coisa. Vem aqui nessa figura. O ponto G e M. Esses 3 pontos, eles são coplanares? G e M. Professor, não entendi. Coplanares Como significa assim? que fazem parte de um mesmo plano. Eles fazem parte de um mesmo plano? Não, porque o G faz só do alfa. O I e o M fazem dos dois. E no caso, então, realmente. Sim, é o mesmo apesar plano. de o I e o M estar nos dois e o G só está no alfa, mas tem um plano que que os 3 fazem parte. Qual é o plano? Os 3 pertencem ao plano alfa. Então, eles são coplanares. Agora, os pontos F, G e I são coplanares? F, G Não. e I. Se eu olhar para essa figura, eu vou dizer que não. Por quê? Porque o G e o I fazem parte do alfa, já o F faz parte do beta. Porém, eu posso ter um plano bem aqui, ó. Eu posso ter um plano Mas aí assim. é paia também, pra saber. Eu posso ter um plano assim que passa pelos 3, ó. Porque em todas as direções aí eu vou ter plano, galera. Eu posso ter um plano que passa assim, ó. Mais pra cá, ó. Posso ter um plano aqui, ó, que vai passar pelo H e pelo I, ó. Plano aqui que está no H e no I, ó. Posso ter esse plano, certo? Então sempre que eu tiver 3 pontos, eles vão definir um plano, certo? Então 3 pontos distintos sempre são coplanares. Agora a questão é eu saber qual é esse plano que passa por eles, mas é uma definição que a gente precisa saber. 3 pontos distintos sempre são coplanares, ok? Ok. Eu disse que isso é chato, né, pra gente lembrar disso. Beleza. Então, olha aqui, ó. Essa é a definição que eu coloquei, que eu acabei de falar para vocês, ó. 2 pontos distintos são sempre colineares e sobre eles passa uma única reta. Dizemos então que 2 pontos distintos A e B determinam uma reta AB.
dois pontos distintos A e B sempre determinam uma reta AB. E três pontos não colineares são sempre coplanares. E sobre eles passa um único plano. Dizemos então que três pontos não colineares A, B e C determinam um plano que a gente representa dessa forma aqui, ó. P, A, B, C. O que significa esse P? Significa que é um plano que contém esses três pontos aqui, ó, os pontos A, B e C. Ok? Então, dois pontos são sempre colineares e determinam uma reta que passa por eles. Três pontos não colineares sempre são coplanares, ou seja, eles determinam um plano. Ok? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui. Qual? Se três pontos estiverem alinhados, três pontos A, B, C estiverem alinhados, eles podem formar uma reta ou eles podem formar um plano também? Tanto faz. Né? Porque aí, ó, três pontos alinhados, eles determinam uma reta. Obviamente, vou ter um plano que passa por eles. E que passa por essa reta. No caso, eles são coplanares ou planares? Eles são colineares e coplanares. Além de colineares, eles são coplanares. Entendi. Lembra que, ó, para ser coplanar, não é necessário que seja colinear ou não. Porque colinear, a gente fala apenas de duas dimensões. Quando a gente fala de linear ou colinear, são apenas duas dimensões. Agora, quando eu falo de coplanar, eu falo de um plano, ou seja, de uma região de três dimensões. Um plano, aí eu vou ter região. Imagina o seguinte, eu vou pegar aqui uma folha de papel aqui. Se tivesse algum aqui perto. Imagina o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui essa mesinha aqui? Paradinha aqui? Sim. Achei uma folha de papel aqui, com a minha assistente. Ó, estão vendo aqui a folha de papel? Sim. Imagina que essa folha é um plano. Ó, é um plano. Ela é um plano. Certo? As listras dessa folha, nós podemos imaginar que são retas que fazem parte dela, ó. São retas que estão no plano. Agora imagine que essa caneta aqui não é uma reta também. Essa reta está assim, ó. Ela faz parte desse plano? Faz. Não, ó, tá fora do plano. Agora se ela estiver aqui, ó, faz parte do plano. Aí está dentro do plano. Agora aqui, ó, não faz parte do plano, está em cima, ó. E se ela Tipo for o assim, ó? exemplo seu da lâmpada, né? Isso. Do E se ela chão. for assim, ó? Ó, imagine que a caneta tá aqui, ó. Imagina, ó, eu tô usando a caneta para representar uma reta, mas pensa que ela é infinita. Uma reta é infinita. Isso aqui vai até... Aí ela tá assim, essa reta, ó. Ela faz parte do plano? Desse plano que é a folha? Agora eu tô em dúvida. O senhor tá triscando a folha? Tô triscando. Porém, ela não faz Então parte. faz parte Por do quê? plano. Ela corta o plano, mas ela não, para ela fazer parte do plano, ela tem que estar inteiramente dentro do plano. Que são essas linhas aqui da folha, ó. As linhas, ó, estão inteiramente dentro do plano. Elas fazem parte do plano. Certo? Aí eu desenho um pontinho aqui, ó, na folha. Desenhei um ponto. O ponto está... Ok, esse coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho é um ponto. Ele faz parte desse plano? Sim, está dentro do plano. Olha aqui, ó, esses outros pontos aqui, ó, na data. Vocês estão conseguindo ver aí na câmera? Sim. Todos esses pontos aqui, ó, na data. Tudo isso são pontos que fazem parte do plano. Agora, se eu tenho aqui essa folha, imagina que só, eu estou considerando só o bico dessa caneta aqui, ó. Tá aqui, bem aqui. Faz parte desse plano? Não, tá fora do plano. Não. Por quê? Porque a geometria espacial, toda essa região aqui, ó, está contando. Então aqui, ó, se eu estou aqui com esse ponto aqui, ele não faz parte do plano. Certo? Foi o exemplo lá da lâmpada. Imagina que o piso de vocês é um plano e a lâmpada é um ponto. A lâmpada faz parte do piso?
Vou até desenhar aqui essa situação Não. descrita. Ó, tá aqui é o chão de vocês e aqui é o teto. Tá aqui, piso, teto. O teto é um plano. O piso é outro plano. Aí eu tenho aqui, ó, uma lâmpada. Vou até desenhar de outra cor. Aí eu tenho uma lâmpada. Lâmpada é um ponto. A lâmpada pertence a qual plano? Esse ponto aí, a lâmpada, eu vou chamar até de L. L pertence ao teto ou ao piso? Teto. Ao piso ele não pertence, ou seja, esse ponto aqui que é o L, ele faz parte do teto, que é o plano, mas não faz parte do piso, que é outro plano. Certo? São planos diferentes. Deu para entender aí a parada? Deu sim. Deu. Certo? Então, beleza. Voltando agora. Ó, imagina o seguinte, galera. Vou desenhar bem aqui o teto. Tá aqui o teto, ó. O teto. Aí eu tenho aqui duas lâmpadas nesse teto, estão vendo? Duas lâmpadas. Aí eu tenho bem aqui desse lado do teto a parede. Parede aqui, ó. Aí nessa parede eu tenho bem aqui, ó, de azulzinho, o interruptor para ligar a lâmpada. Vou considerar como sendo outro ponto. Aí fechou aqui, ó, o piso aqui embaixo. Esses três pontos aqui, ó, vou chamar de L1 a primeira lâmpada, L2 a segunda lâmpada e de I o interruptor. L1, L2 e I são coplanares? Não. Quem mais vota em não? Porque eles não fazem parte do mesmo plano. Pronto. Beleza. Olhando a imagem, a gente pensa que não. Porém, esses pontos eles são coplanares. Olha a nossa definição. Sempre que três pontos não são colineares, eles são coplanares. Por quê? Imagina o seguinte, eu quero traçar uma parede bem aqui no meio, ó. Aí eu faço uma parede aqui no meio, ó. E aí eles estão sobre essa mesma parede? Igual pra você, você é Se ligaram? Que eles não fazem, ó. Verdade. Os planos que estão visíveis, eles não fazem parte. Porém, eu tenho um outro plano que passa pelos três ao mesmo tempo. Então, sempre, três pontos que não são colineares, eles vão ser coplanares. Sempre eu vou ter um plano que passa por eles. Entendido? Beleza. Isso aí é uma pegadinha, cair numa prova, isso aí mata. Essa parada aí, então... Porque a gente, às vezes, no nosso olho, a gente tá habituado a olhar o que tem ali na imagem, né? Mas a gente tem que sempre buscar um pouco além, analisar além. Sempre tento desenhar um plano de outras formas, né? Poderia ter, ó, no caso eu desenhei a parede aqui, meu desenho ficou feio, mas deu para entender com o meu desenho feio. Eu poderia ter, ó, poderia passar um assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Aqui eu vou ter outro plano,